O que acontece que faz com que os pais, muitas vezes, eles nem sempre estão prontos para assumir o papel de pai ou de mãe. Quando o bebê chega, e principalmente quando a infância desses pais foi protegida sem figuras parentais de referência positiva. Então, o que a gente via, o que eu vi ao longo da minha vida profissional? O que acontecia, o que fazia com que esses pais não conseguissem, de fato, maternar e paternar os seus bebês? Porque eles tiveram uma história de vida muito difícil. Então, hoje, a gente tem que partir do princípio que não é a punição que vai responder por determinada ação nociva desse pai contra esse bebê, dessa mãe contra esse bebê. Nós temos que pensar que existe entre eles um vínculo que tem que ser fortalecido. Então não adianta o Estatuto da Criança e do Adolescente me dizer que um pai é abusador sexual. Isso não quer dizer, minha gente, que eu estou querendo ser conivente com a situação, que eu estou sendo sensível aceitando aquela situação. Muito pelo contrário. Esse pai, mesmo que a gente queira ou não queira, ele nunca vai deixar de ser pai. Então não adianta o Estatuto nos dizer que nós temos que afastá-lo de casa, né, quando põe em risco a criança, e realmente isso nós temos que fazer. A responsabilidade, ela é fundamental, mas nós temos que trabalhar com políticas que possam fortalecer esses vínculos, e possam, porque ele vai ser preso. Isso eu já vi inúmeras vezes. Mas e quando ele sair? Não adianta a gente destituir o poder familiar, não adianta a lei ser aplicada, ela vai ser aplicada, mas ele vai continuar sendo o pai e a mãe. Quando a criança sai, quando o adolescente sai da fase, ele vai direto buscar a família. E isso é fundamental. E aí a gente vê alguns que são fatores de risco, e que são fatores que nós poderíamos trabalhar preventivamente desde o momento da concepção. Uma gravidez que é indesejada, uma gravidez que está dentro de uma família que não é aceita. Esse papel de aceitar ou não aceitar a questão da gravidez, nós como médicos temos que encarar e temos que aceitar. Então eu acho que a responsabilidade não é somente do governo, que não tem políticas públicas para enfrentar, não é somente da família que agride, que abusa, que negligencia. Não é somente da sociedade que não aceita e que não vê, é nossa como profissional. Porque no momento em que a gente está diante de uma criança sendo obstetra, sendo ginecologista, diante de uma mãe sendo obstetra, sendo ginecologista, ou até mesmo um pediatra, você tem que saber que esse bebê foi concebido com amor, esse bebê realmente se queria ou não esse bebê. E nesse momento poder trabalhar e poder fortalecer esse vínculo que por alguma razão em relação ao casal não pôde ser construído. Então desde a primeira consulta, eu estou vendo que tem um monte de alunos aqui, você tem que começar a trabalhar. Hoje eu estava vendo uma reportagem, aí eu vou trazer um pouquinho disso, assim, sobre uma córnea que foi implantada no olho errado de um paciente. Sabe o que eu pensei? Sabe o que faltou? Talvez eu esteja errada, me perdoe se eu estiver errada, mas faltou o médico perguntar, olhar para o olho do paciente antes da cirurgia, médico e anestesista, e perguntar: tudo bem contigo? Qual é o olho que você tem problemas? Porque o que aconteceu? No meu entendimento, que trabalho com a saúde mental, se olhou o papel, o paciente foi um número, o paciente foi uma ficha que ficou lá no computador da central de marcação, e que um passou para o outro, e faltou o básico, gente. Faltou o médico perguntar: qual é o olho teu que está cego? Qual é o olho que você não enxerga? Eu tenho absoluta certeza que se o médico o médico que vai fazer a cirurgia tivesse perguntado para isso, não teria papel que fosse confundido.